É lindo estar aqui na presença de Deus. Você que veio, pode ter certeza que o Espírito de Deus tem um plano para a sua vida, que tomara que você entenda mais um pouco hoje e que a sua fé se fortaleça mais, para que na batalha você não esmoreça e o inimigo perca completamente. Temos que usar essa autoridade que nos é concedida pelo poder de Deus para libertar as pessoas onde quer que elas estiverem. E hoje, certamente, Deus vai operar maravilhas em nosso meio, como sempre tem operado. Uma vida, quando ela consegue entender a palavra de Deus e muda completamente, é o maior milagre que existe, irmão. Nós vemos isso na cura daquele paralítico, que Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí o pessoal ficou assim, perdoar pecado é fácil, né? O negócio é curar o paralítico. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo, pega a sua cama, vai para a sua casa, vai embora. O homem pegou e foi embora. Então, às vezes, a gente está pensando só numa coisa momentânea, que é a cura de uma doença, que Deus faz também. Mas a cura da alma, a salvação do espírito da pessoa é a maior das bênçãos. Quando uma pessoa encontra Jesus como Salvador, ela se prepara para ter uma eternidade feliz, abençoada. E aí ela nunca mais perecerá, porque se você perseverar, quando Jesus vier, você sobe com Ele, e de lá do reino de Deus, nunca mais quem lá para lá for, será tirado. E o que eu preciso fazer? Só aceitar Jesus, se converter, porque não tem duas caminhos, não tem uma opção não tão ruim quanto o lago de fogo, não existe. Ou é lago de fogo, ou é o céu de glória. E nós estamos orando, pregando, e glória a Deus, Deus está salvando pessoas e abençoando elas, e isto é simplesmente maravilhoso. Há uma batalha que houve, que eu vou comentar com você, que trouxe uma ameaça muito grande para o reino de Judá, porque o rei de Judá, chamado Josafá, ele se aparentou com o reino com o rei do reino do norte, chamado Acabe. E o reino do norte era completamente tomado por idolatria, feitiçaria, bruxaria, pecado de toda a ordem. E então o Acabe disse: escuta, está uma batalha, aí você vai comigo? Vou, nós somos irmãozinhos para isso. E foram. Mas ele quase pagou com a vida. Vamos ver, segundo Crônicas, capítulo 19, 18, quase chegando 19, depois nós vamos entrar no 19, e diz assim no versículo 28, o livro de Crônicas, ele é antes dos Salmos, né? Antes do Jó, da Esther, do Êxodo, do Neemias, e aí vem segundo Crônicas 18, 28, começa assim: subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote e Gileade, ali que se daria a batalha. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. E já tinham concordado que ele iria com ele. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, de Israel e entrar em peleja. O Josafá ia perder a vida de bobo que ele foi, porque ele foi igual ao rei, mas os reis se vestiam quase iguais. E o rei da Síria tinha dado ordem: olha, chegando lá, pega o rei de Israel. Pegou ele, acabou tudo. E só que o rei de Israel se disfarçou de pessoa normal, de guerreiro. Bom, aí diz aqui: deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis contra pequeno nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Só quem ia pagar a conta era o Josafá, e quase pagou. Irmão, a gente não pode fazer associação, nem comercial, nem de casamento, com quem não é de Jesus. Ah, mas eu casei e a pessoa não era, agora eu deixo? Não, agora você vai ter que resolver o caso com Jesus, mas não deveria fazer, porque são dois reinos completamente diferentes e adversos. Por exemplo,
quando a pessoa aceita Jesus, ela sabe realmente que ela passou por uma conversão, que os pecados dela foram perdoados. E ela não volta mais de jeito algum, pode ter oferta que for. Tem uns que ainda não passaram. Aí quando vem uma tentação, eles não têm força. Cedem e caem na mão do inimigo. E assim ia acontecer. O rei de Israel já tinha se unido, o filho dele com a filha do Acabe, se casaram. E foi terrível esse casamento, hein? Depois a história conta muita coisa, mas eu não vou sair daqui agora não. Versículo 31. Sucedeu, pois, que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Ele era de Judá. E o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou ao Senhor quando ele viu a coisa brava, e o Senhor ajudou, e Deus os desviou dele. Então, e o Acabe, o que é que aconteceu? Irmãos, não adianta a pessoa querer ser, vamos dizer assim, o mais esperto que os outros. Olha como é que esse rei Acabe foi atingido. Porque sucedeu o quê? Vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, que ele clamou e Deus mostrou para ele, ele gritou que não era, deixaram de segui-lo. Então um homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça, que soltou uma seta envenenada que foi encontrar o rei de Israel. Na sua simplicidade, não estava guerreando, não estava mirando ninguém, estava guerreando. Mas ele pegou e atirou. E essa aí entrou no Josafá. No Josafá, não, desculpa, no Acabe. E podia tentar no Josafá, né? Então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja. Mas o rei de Israel manteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Aí o capítulo 19 começa. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. Então, levou-se dias, levou tudo, e voltou como ele estava em paz. Não tinha nada que entrar naquela guerra, por quase perde a vida lá. E Jeú, filho de Anani, o vidente, assim também chamava os profetas, né? Lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles a que o Senhor aborrece, que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Quer dizer, Deus não vai segurar o que estão planejando contra você. E veio uma confederação nacional, da qual falamos há poucos dias, que era como a areia do mar. Só que o Josafá então se arrependeu, buscou, orou e Deus deu remédio. Qual é a lição aqui? Ainda que você tenha feito algo que está atrapalhando você e seus familiares, e às vezes está atrapalhando, fazendo, porque não tem. Você se abriu para o inimigo e aconteceu. Peça perdão, procure a Deus, se acerte, que Deus é misericordioso. Deus vai protegê-lo, vai guardá-lo, Ele vai trabalhar. Não confia essas coisas que você acha que é revelação, que vieram para você, que não tem jeito, é mentira. Deus não tem pecado que Ele não perdoa, não tem caso que Ele não reverte. O Josafá voltou, quando ele soube que era, e disseram: ei, mas é muita gente, é como a areia do mar, é uma confederação dos amonitas, moabitas, dos arábios, eles já chegaram em tal lugar. Aí ele buscou a Deus, chamou o povo, clamou a Deus, e Deus revirou aquele negócio. Eles não perderam um soldado sequer. Olha, às vezes é um familiar que de vez em quando está passando mal e está para ir embora antes do tempo, que um dia todo mundo vai no tempo certo. Mas Deus vai perdoar, Deus vai mudar. Missionário, depois de certa coisa, eu nunca mais tive sucesso na vida. A minha vida enrolou completamente. Fale isso para Deus. Vai e busca. Ele está dando a oportunidade para ele poder fechar a brecha e o inimigo perder o poder de atacar você. Ou, do contrário,
vai continuar atacando. Aí, o que fez aqui? Ele fala, mas o versículo 3 ele já avisou Josafá: boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Era questão só dele orar. Orou e reverteu. É questão só de você orar, de você voltar para o Senhor, e Deus vai lhe ajudar em nome de Jesus. O Senhor Jesus um dia perguntou aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E aí o evangelista Mateus relatou a resposta que deram. Mas Marcos falou uma coisa aqui que eu quero estudar com você, é Marcos 8, começando no versículo 27, que diz assim: e saiu Jesus e o seu discípulo para as aldeias de Cesareia de Filipe. E, no caminho, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Eles disseram: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. Quer dizer, ninguém sabia quem ele era, Jesus, porque João Batista tinha morrido, e eles acham que quando a pessoa morre e volta com poder. Nunca teve um caso desse. E Jesus estava antes de João Batista morrer, já pregando o Evangelho, e foi João Batista que batizou Jesus. Então ele morreu e voltou, mas como Jesus estava ali? Mas o pessoal fala coisas e uns garante que são, mas nada disso era verdade. Aí ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? Ninguém respondeu, e respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Revelação completa. Mateus diz que Jesus falou assim para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. A ti eu digo, tu és Pedro. Você não é mais do que isso, é o Pedro. Quer dizer, não fica agora se enchendo aí de coisas, não, eu fui melhor do que os outros, Deus me usou, nada disso. E sobre essa pedra, a revelação, porque foi o Pai que deu a revelação, e a revelação, toda a palavra de Deus é uma estrutura que não move, é uma estrutura que ninguém destrói, mas só que Pedro, em grego, é Petros, então, que também é pedra, e pedra faz uma correção, mas o nome dele era Simão Barjonas, e diziam que ele era o Pedro, a pedra. E aí o Pedro foi e ficou meio vaidoso. Uma vez um obreiro disse para mim assim: missionário, o senhor sabia que às vezes nós expulsamos um demônio e um outro pior entre nós? Aí eu falei assim: ô Carlos, o nome dele era Carlos, fala esse negócio para mim, que em mim não entrou demônio, em mim não, já expulsei centenas, milhares deles, que negócio. Não, o senhor está fazendo a reunião, aí orou, caiu várias pessoas endemoniadas. Ô obreiro, manda embora. Todo mundo foi lá, expulsou, menos um outro lá. Irmão, vai lá, ele não consegue. Irmão, vai lá, não consegue. O senhor disse: ô Carlos, vai lá. Eu chego lá, pego o demônio, expulso. Aí eu vim todo cheio. Comigo saiu, né? Sou melhor do que os outros. É a vaidade, o orgulho, não se pode fazer isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Você pode até estar mais consagrado, mas aí você vai e faz. E o Pedro se inchou com aquela palavra que Jesus deu, e ainda disse mais: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. A palavra ligar que foi usada pelo Senhor Jesus lá em Mateus, estou citando os dois, é Mateus 16 que está escrito essa parte, mas é por causa de uma palavra aqui que eu estou aqui em Marcos. Ele diz, usou a mesma palavra quando a pessoa, que tempo não tinha automóvel para estacionar, para ter o valet que levava e guardava, nada disso. O cara chegava com um cavalo, a égua tinha um pau assim redondo, ele amarrava ali, ela fazia compra e tal, pegava e ia embora para casa. Então ele ligou e desligou, a palavra é a mesma. O que você ligar aqui na terra será ligado no céu. Desligou, está desligado.
Esse é o poder que a pessoa tem, qualquer um de nós somos de Jesus, quando nós estamos sendo usados por Ele. Nós sentimos aquela presença. Então a gente vai e desliga, a gente vai e repreende, a gente vai e manda embora e o mal tem que ir. Desmanchamos obras de feitiçaria terríveis que foram feitas e a coisa está desfeita em nome de Jesus. Então nessa hora o Pedro se inchou, né? E Jesus então, está aqui no versículo 31, no 30, e admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. Ninguém, hein? Vocês não falam para ninguém, porque não era tempo dele ser revelado ainda como Cristo. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, ele, e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes. Importava, era necessário, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Deu o plano completo que ia acontecer. O que aconteceu? E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Senhor, vem cá, que negócio é esse? Você está falando, não vai acontecer coisa nenhuma. Nós somos fortes. Em vez de aceitar a palavra que Jesus está dando, que é verdade, foi aconselhar Jesus. Muitas vezes tem pessoa que quer dizer a Jesus como é que faz a obra. E que não é certo. Uma vez eu fiquei rindo na igreja, mas eu era membro só da igreja. Vi um pastor americano que teve um encontro com Jesus, e estou te falando 50 anos atrás. E eu estava sentado aqui na frente, olhando. Eu até estava no ginásio naquela época. Você aprende umas técnicas para você ver se você está hipnotizado ou não. Aí eu mordi o dedo, não, está doendo sim, então não estou hipnotizado não. Porque parecia brincadeira. Ele chamou assim, eu quero aqui na frente as pessoas que têm papo, bócio, aqui na garganta. Antigamente tinha muito, porque o sal que nós usávamos não era iodado. O sal que nós usamos hoje tem iodo. E a falta de iodo faz o bócio crescer. A medicina descobriu, falaram, e o governo emitiu um decreto, uma norma, que o sal teria que ter iodo. Era comum você ver pessoas com papo aqui. E então o doutor Valdez, que é o nome dele, estava orando, a pessoa sendo curado. Aí viu uma senhora com o marido cego. Nós conhecíamos esse caso ali. E ele foi. Quando veio, o Valdez pôs a mão nela e disse, a senhora tem um mal tal, Deus está curando. Ela disse assim, para ele orar para o marido. Ele dizia, mas Deus está falando isso para a senhora, Deus está fazendo isso, está fazendo isso. E eu falei, você não está entendendo que ela, sendo curada agora, a fé vai crescer e depois então fica fácil. O marido, talvez ele não tem fé alguma, ele está querendo a cura, porque a pessoa que é cega, não importa de onde veio, ele quer enxergar. A pessoa que está com fome, quem pagou comida, não sei, eu quero é comer, senão eu vou cair morto aí. E ela perdendo a bênção. E ela querendo ensinar ao Valdez. E o Valdez continuava falando para ela, devia parar na hora, ouvir tudo, terminava, aí falava, agora ora por ele. Mas não falou. Bom, continuando aqui, que não é isso que eu quero falar. Aí, ele dizia abertamente, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele virando-se e olhando para o seu discípulo, aparentemente não tinha que olhar para o discípulo, que o problema é ele, Pedro. E por que ele olhou o missionário? Eu não sei. Eu desconfio que essa olhada dele era uma olhada de mestre, dizendo para os outros, presta atenção, hein? O que vai acontecer agora? Vocês não podem sair fora da direção divina. E o Pedro saiu. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então, muitas vezes, nós estamos vendo uma pessoa dar testemunho, o pastor pregar, e Deus está falando conosco, mas a gente está achando que não é para nós, é para alguém mais. Não, é nós mesmo. Fala, Senhor, eu quero aprender. Você veio para a escola, não é para ensinar o professor,
Ele é o mestre dos mestres, do nada ele criou tudo que existe. Então, quando ele começa a ensinar alguém, ou está usando alguém, não se meta nisso. Deus, louvado seja o teu nome. Depois, na hora exata que vai chegar a sua, você ora e pede a Ele, mas deixa Ele fazer a obra. Ah, Jesus, não é Ele não, é outro. O José do Egito fez isso, ele tinha dois filhos, e foi levar para o pai abençoar. Então tinha o primogênito e tinha o outro, e o pai, quando foi pôr a mão, foi e pôs no outro. Ele tirou a mão do pai e colocou naquele, e o pai foi e levou a mão de novo. E esse não, ele disse: eu sei o que eu estou fazendo. Realmente a bênção estava ali. Então nós sabemos de tudo. Nós não sabemos de tudo, não, nós não sabemos de nada, mas Jesus sabe de tudo. Se Ele está falando com você, não emita opinião sobre nada, não queira ser a pessoa importante, não. Vamos orar a Deus, Deus vai mostrar, que no tempo certo Ele mostra, Ele sabe de tudo que está fazendo e vai continuar fazendo. Mas o que me chamou a atenção foi que Ele, olhando para os discípulos, por que olhou? Chamou a atenção deles, todo mundo ficou olhando. E o negócio é com Pedro olhando para a gente, olhou, repreendeu Pedro, o Pedro ficou quieto, e Jesus então foi glorificado, que tudo que Ele falou aconteceu. E hoje é dia que Ele vai fazer coisa aqui. Amém?